Como escolher tecidos que aceleram a sua experiência e fazem com que suas peças deem certo. Gente, hoje a gente vai falar sobre isso. Se vocês tiverem alguma perguntinha, podem deixando aí. Eu tô fazendo live de aquecimento porque a gente está prestes a ter o aulão dos tecidos que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? O link para se inscrever tá ali na bio, ele é gratuito. Fiquem à vontade para se inscrever. Gente, hoje eu vou mostrar alguns tecidos para vocês e eu vou falar sobre essa questão de poder acelerar uma experiência que muitas vezes a gente fica desejando ter, tá? Quando eu era uma iniciante ali de nível intermediário também, eu acreditava que eu precisaria ter uns 10 anos, 20 anos de experiência para daí sim eu me sentir pronta para escolher os tecidos com propriedade, para eu poder falar sobre eles com mais confiança, porque eu já fui a pessoa que não entendia nada sobre os tecidos também. E isso sempre me prejudicou muito, porque a cada ano eu não sentia que eu aprendia mais sobre eles. Eu aprendi nos primeiros anos tecidos mais básicos, tipo viscose, sarja, tricoline, mas depois eu não sentia que eu ia evoluindo muito. Muitas vezes eu comprava um tecido, não prestava atenção no nome na loja, voltava para casa, aí se eu não gostava daquele tecido, eu não sabia qual era o nome dele para conseguir evitar, e se eu gostava do tecido, eu também não sabia qual era o nome dele, para eu conseguir comprar de novo, ver opções em outras lojas. Então essa questão de mais experiência não foi tão satisfatória quanto eu queria. Então, eu comecei a aprender sobre tecidos, eu já tinha uns 6 anos de experiência na área de moda. Já sabia modelagem, já sabia costura, já fazia várias peças, mas a questão dos tecidos, ela ficava como uma âncora, sabe? Me puxando assim para baixo, porque eu queria muito dominar essa questão dos tecidos, poder escolher com mais confiança, mas eu sentia que sempre tinha ali alguma coisa que eu não sabia, eu não entendia a diferença entre um e outro, eu me confundia, e isso era bem ruim. Então, nesse sentido, tanto na live de hoje quanto no aulão, eu vou trazer coisas que vão acelerar a experiência de vocês, tá? Por isso que o nome da live é como acelerar a experiência do aprendizado sobre tecidos. Muitas vezes a experiência que a gente tem a gente vai ter, mas ela vai custar muito dinheiro, muito tempo, tá? Então, por exemplo, eu quero muito ter experiência em tecidos. Para você ter experiência, provavelmente você vai passar por tecidos que são bem ruins. Vai sofrer atrás da máquina de costura com tecidos escorregadios, vai quebrar agulhas porque não utilizou a agulha certa, vai fazer peças que não ficam com o caimento que você desejou e só vai perceber que aquele tecido não era o tecido certo depois que a peça já está pronta, depois que ela já ficou sem graça ou volumosa demais, porque o tecido não tinha a estrutura correta, tá? Então, nesse sentido, as lives que eu vou fazer essa semana, elas vão trazer muito mais essa ideia de saber o tecido certo para não ter que sofrer atrás da máquina de costura, para não ter que sofrer e passar por uma peça ali que não ficou do jeito que vocês imaginaram, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Primeira coisa, gente, não existe um tecido que ele seja universal e bom para todos os tipos de peça, tá? Então, por exemplo, não tem um tecido que seja bom para casacos. Tem vários, depende do modelo de casaco. E quando a gente vai afunilando um pouquinho mais, também não tem um tecido que seja bom para blazer, porque depende do modelo de blazer. Tem blazer que é bem grandão e estruturado e precisa de algum tecido. Tem blazer que é bem fininho de verão, vai precisar de outro tecido completamente diferente. Então depende muito do que a gente espera daquela peça, qual a aparência que a gente quer que ela tenha, tá? Então não tem um tecido que seja universal que eu possa usar em todas as coisas. O que mais se aproxima disso é o Oxford. Só que o Oxford é um tecido muito ruim. Eu até mostro os aspectos péssimos dele dentro do aulão de tecidos, porque ele é realmente terrível para várias coisas. Mas se a gente chega numa loja de tecido e pede um tecido que sirva para tudo, geralmente é ele que os vendedores vão indicar, tá? Então tenham muito cuidado. Existe uma variedade tão grande de tecido justamente porque existe um tecido para cada tipo de peça. Um que funciona melhor, um que vai ter ali uma facilidade de costura maior. Então a gente vai tratar sobre isso, tá? Sempre que vocês forem olhar um tecido, gente, observem se aquele tecido ele é um tecido que vai te dar trabalho na costura ou se ele não vai. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas escolhem os tecidos
só porque eles são bonitos, mas não consideram o quanto que aquele tecido vai ampliar ou reduzir o trabalho que elas vão ter, tá? Então, vou dar um exemplo de tecido que é muito legal de costurar e que vai deixar o trabalho super fácil. Uma malha de abrigo, tá? Ela não serve, obviamente, para todo tipo de peça, ela é mais para fazer abrigos mesmo. E ela é uma malha que ela é bem estruturada, ela não é de esticar demais, o que é ótimo, porque daí a gente consegue ter muito mais domínio sobre os acabamentos, né? Se o tecido não fica esticando demais, não fica escorregando. Então, ela é uma malha muito boa. E ela também é estruturada, tá? E isso facilita demais quando a gente vai colocar alfinetes, ou tem gente que nem gosta de colocar alfinetes, gosta de dobrar direto, né? Não são todos os tecidos que fazem isso, de dobrar e já ficar retinho assim para conseguir fazer uma bainha sem precisar colocar alfinetes. E a malha de abrigo faz isso. Então tenham cuidado e pensem se o tecido vai ser bom de costurar na hora em que estiverem comprando. Porque se a gente não pensa nisso, só vai pela beleza e pela empolgação. Depois a peça acaba demorando muito mais para ficar pronta e atrasando as outras coisas que a gente tem para fazer, tá? Então cuidado com isso. E cuidado também ao pensar que o erro está na máquina, que a máquina de costura não costura aquele tecido. Porque às vezes ela não costura mesmo, tá? Tem tecidos que eles são mais adequados para máquinas retas, outros tecidos são mais adequados para máquina overlock, outros tecidos são mais adequados para máquinas galoneira, que também pode ser chamada de colarete. Então, observar se a máquina que a gente tem em casa costura aquele tecido já é um grande adianto de vida, porque se a gente leva para casa um tecido que não é compatível com a nossa máquina de costura, além da gente ter muito trabalho, a gente ainda vai ficar pensando que tem que comprar o mesmo estilo de máquina de costura, só que nova, quando na verdade aquele modelo já é incompatível, tá? Então vou dar um exemplo para vocês de um tecido que eu não trouxe aqui, que esse exemplo me veio agora, mas o suede, tá, gente? O suede, ele é um tecido que ele tem uma aparência parecida com camurça. Ele teve muito na moda um tempo atrás, as pessoas usavam camisetinhas de suede. E ele é bem compatível com máquina de costura reta. Então, se eu compro um suede sem saber disso, o que que acontece? Na hora em que eu estiver costurando, a máquina começa a pular ponto, começa a não querer costurar, e aí eu tendo a achar que a minha máquina é ruim. E aí eu vou lá e vou me esforçar para comprar outra máquina reta, que é a mesma coisa. E aí depois que eu tentar costurar o suede nela de novo, ela vai começar a pular ponto, mesmo sendo uma máquina nova, tá? Então, eu acabei gastando mais R$ 2.000 numa máquina nova para costurar um tecido que no fim não era compatível com aquela máquina. Então, olha o quanto a informação sobre um tecido é importante e é um adianto de vida para que a gente não acabe gastando demais ou entrando na neura de ter que comprar sempre uma máquina nova, sempre alguma coisa muito cara, né? Porque as máquinas de costura não são muito baratas para conseguir costurar as nossas peças, tá? Então, avaliem sempre a costura, ela é uma parte super importante. Eu sei que a gente fica empolgado quando vai numa loja de tecido, que é o melhor dia da semana, em que a gente quer trazer os tecidos mais bonitos, mas fiquem atentos a isso, porque essa é uma parte bem importante. Outra coisa, gente, tem tecidos que eles também não vão ser nem um pouco fáceis de serem costurados em máquina reta e vão te fazer perder muitas horas, tá? Um exemplo disso é a lycra tule poá, tá? É um tecido que é utilizado tanto para roupas casuais quanto para lingeries também. E ela é bem chatinha de costurar em máquina reta, tá? Mesmo que seja uma máquina industrial, ainda assim vai ser chatinho porque ela estica demais. E é um tulezinho, né? Um tipo de tule. Então ela entra para dentro da máquina de costura, ela começa a ficar toda enrugada, tem que mudar várias configurações da máquina. E é outro daqueles tecidos que as pessoas tendem a achar que a máquina tá ruim, que tá na hora de comprar outra, mas não é bem assim que a banda toca, tá? Se a gente tiver uma máquina realmente ruim, que tá enferrujada, que ela já tem mais de 10 anos de uso, considerando 8 horas de uso diário por dia se for uma máquina doméstica, 16 horas de uso diário se for uma máquina semi-industrial, ou 24 horas de uso todos os dias se for uma máquina industrial, isso durante 10 anos, aí sim está na hora de trocar. Se não é esse o caso, se a máquina está em bom estado, ela é industrial, mas você usa 8 horas por dia. Uma máquina industrial aguenta ser usada 24 horas por dia, né? Ela foi feita para isso, o motor dela tem potência para isso.
Então, se ela tem 10 anos de uso, mas você não usa tudo isso, significa que não está na hora de trocar a máquina, tá? Muito provavelmente o problema tá mais no tecido, nas escolhas do tecido, do que na máquina em si, tá? Eu gosto de avisar isso porque eu já fui a pessoa que achava que eu precisava ter uma máquina de 5.000 reais para eu conseguir costurar todos os tecidos, para eu não ter mais problema com isso, mas não é bem assim que funciona. As máquinas, elas são compatíveis conforme a elasticidade dos tecidos. Quanto mais fios tem uma máquina, mais ela consegue dominar tecidos que são elásticos, que vão esticar em todas as direções. Então, uma overlock de 3 fios, por exemplo, ela vai atender tecidos que são um pouco elásticos. Uma overlock de 4 fios consegue atender muito mais tecidos com uma elasticidade maior, justamente porque ela tem mais fios, tá? Então, as máquinas, elas têm essas funções diferentes conforme o tipo de tecido. E é por isso que muitas vezes uma pessoa tenta costurar, não consegue, e aí acaba desistindo, achando que o problema está na máquina. Às vezes não tá? Às vezes o problema tá na costura, às vezes o problema tá na agulha, às vezes o problema tá no tecido. E quanto mais a gente souber sobre esse assunto, mais a gente consegue não se estressar no dia a dia e já partir para uma solução logo. Outra coisa, gente, tem que pensar nos acabamentos também quando a gente está comprando um tecido, tá? Tem tecidos que eles pedem mais etapas de acabamento e outros pedem menos, tá? E aí é bom entender um funcionamento. Vou dar um exemplo com esse daqui, gente. Esse daqui é um lamê. Ele é um tecido que brilha muito, tá? Ele é muito bonito. E, em geral, as pessoas olham para ele e tendem a pensar que ele é um tecido para moda festa e que vai caber aqui uma costura francesa, por exemplo, tá? Só que não é bem assim, o lamê ele é uma malha, tá? Ele estica em todas as direções, né? Esse aqui tem uma base de malha, então ele vai esticar bastante. Então ele não vai ser muito bom para máquinas retas, seja uma máquina reta doméstica ou uma máquina reta industrial. Por quê? Porque no momento em que eu vestir essa peça, ele vai descosturar todo, vai dar aquele barulhinho de cracked, tá? Então isso não é nem um pouco interessante. E pensar em que acabamento eu vou fazer nesse tecido, se eu tenho um overlock em casa, se ele estica muito e eu vou precisar de um overlock de 4 fios, ou se ele estica um pouquinho menos e a minha overlock de 3 fios já vai dar conta, ou então se eu não tenho um overlock, a minha máquina reta é uma máquina doméstica, ela tem o ponto zigue-zague para eu conseguir fazer uma costura mais elástica, ou ela não tem essa opção. É muito bom a gente pensar nesse tipo de coisa enquanto estiver na loja, para não se sentir decepcionado depois, para que esse acabamento não demore muito mais tempo do que foi previsto. Então, por exemplo, se eu faço um vestido, se eu tô assim, tirei a tarde para fazer aquele vestido e pensei, vou demorar, vou começar 1 da tarde e vou terminar esse vestido lá pelas 4 horas e depois às 5 horas eu vou sair. E chega às 5 horas e eu ainda tô sofrendo com o acabamento e já não dá mais tempo de eu tomar banho, já tô atrasada pro meu compromisso, já vou ter que me arrumar muito mais rápido do que eu imaginei, é porque o tecido errado, ele realmente vai acabar deixando as nossas tarefas do dia a dia com muito menos tempo, porque a gente vai demorar muito mais para fazer um acabamento, tá? Então cuidado com isso, os tecidos eles têm elasticidades diferentes. Isso conta muito na hora de escolher o acabamento, tá? Tem acabamentos que são lindíssimos, mas eles não servem para todo tipo de tecido, tá? Então essas informações elas são importantes para o dia a dia mesmo, porque às vezes a gente acaba se atrasando, acaba ali fazendo uma peça que o acabamento não ficou tão bonito, justamente porque aquele acabamento não era adequado para aquele tecido, tá? Então tenham cuidado com esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. Amei o Oxford 100% algodão que você indicou da Focus. Gente, ele é maravilhoso, né? Eu amei aquele, eu nem tava esperando receber de vez em quando a Focus Store, que ela é uma loja que ela é o braço, é a loja, é o braço direito ali da Focus Têxtil. A Focus Têxtil é a maior importadora de tecidos que a gente tem no Brasil. E quando eles me chamaram para me enviar alguns tecidos, alguns presentes e fazer alguns vídeos, eu fiquei muito feliz porque é uma marca muito grande, né? A maior que a gente tem de importadora de tecidos. E eles me mandaram um Oxford que é maravilhoso, feito de algodão, gente. Maravilhoso. Normalmente a gente tem Oxford que é feito de 100% de poliéster e eles podem vir com uma qualidade bem ruim.
mas o deles eu gostei bastante também. Eu não vou indicar nunca para vocês tecidos que eu acho que são péssimos, tá, gente? Fiquem tranquilos quanto a isso, porque, né, senão eu jogo a minha reputação, o meu nome no lixo, eu também não tô afim de fazer isso. Então, se eu indicar algum tecido é porque realmente ele é bem legal de trabalhar. Vamos então para as estruturas, tá? Pensar na estrutura do tecido também evita muito retrabalho e acelera a experiência que vocês podem ter com eles, tá? Por exemplo, gente, quando a gente escolhe um tecido que ele já tem uma estrutura natural, a gente consegue economizar em entretelas, economizar em acabamentos, porque o tecido ele já tem uma estrutura que favorece determinadas peças, tá? Eu trouxe como exemplo para vocês o piquê, malha piquê, tá? Ela é uma malha que é utilizada para camisas polo, que são aquelas camisas que têm gola, que são estruturadas. Esse tipo de camisa, ela parece assim mais encorpada, né? Ela parece uma coisa mais estruturada. Isso acontece porque a malha é mais grossinha e tem um pouco mais de estrutura. Então eu consigo fazer uma golinha que fica mais bonitinha sem necessariamente utilizar uma entretela para isso. Até porque é uma malha, né? Então não é tão fácil da gente fazer acabamentos que sejam muito rebuscados em uma malha, um tecido que tem muita elasticidade. Então a gente consegue fazer uma gola com bem mais tranquilidade porque ela já tem mais estrutura, tá? E a gente também pode comprar uma gola pronta para utilizar em camisas que são gola polo. Agora, se eu tentar fazer o mesmo modelo de gola polo em liganete, por exemplo, que é um tecido que não tem nada de estrutura, ela é muito, muito, muito molinha, eu vou sofrer 10 vezes mais para deixar essa costura bonita. Por quê? Porque o tecido já não está me ajudando, tá? A liganete é ótima para outras coisas. Para eu fazer uma camisa com gola, não vai ficar legal, ainda mais que a polo tem aqueles botões, né? Tem uma carcela. Não é nem um pouco fácil de costurar esse tipo de coisa numa liganete, porque ela não tem estrutura, tá? Ela estica em todas as direções, estica bastante, e ela é muito molinha, muito pesada. Ela não é muito compatível com máquina de costura reta, tá? Nem doméstica, nem industrial. Então, cuidado com isso, gente. Às vezes a gente olha assim, ai, é uma camisa de malha, qualquer malha serve. Mas não serve, tá? Com muito esforço eu consigo fazer uma liganete, uma gola polo ali de liganete, mas vai ser um sofrimento, vai demorar muito mais, tá? Então, cuidado com isso, pensem nos acabamentos, se eles são possíveis para aquele tecido, porque senão isso atrasa a vida de vocês, né? Atrasa ali o trabalho de vocês, as coisas que vocês estavam planejando para aquele dia, e aí a costura se torna fonte de estresse. E isso muita gente se identifica, né? Entra na costura achando que vai ser tudo feliz, tudo alegre e contente, e aí vem os tecidos bem chatinhos de trabalhar e acabam tirando parte dessa alegria, tá? Então tomem cuidado com isso. Tem tecidos que eles já vêm com uma estrutura específica e por isso eles servem para determinadas peças, tá? Lembra que eu falei no início da live, a gente não pode achar que todos os tecidos eles são universais, eles vão ter uma utilidade, eles vão ter várias utilidades, tá? Às vezes o tecido ele só tem uma ou duas utilidades que ele faz muito bem feito, mas é só aquilo ali mesmo, tá? Por exemplo, esse aqui, gente. Essa aqui é uma malha segunda pele, tá? Então ela vai servir muito bem para ser segunda pele. Se a gente estiver num clima mais frio, então eu faço uma blusinha daquelas mais térmicas que vão por baixo dos casacos, tá? Por baixo das blusinhas de lã. Eu consigo utilizar a malha segunda pele para isso e consigo utilizar ela também para ser forro de biquíni, tá? Forro de maiô, de moda praia. Ela serve muito bem para essas duas funções. Agora, se eu for tentar utilizar ela no dia a dia, ela vai ser muito transparente, sabe? E ninguém, assim, vai ter tanta ousadia de usar um tecido com essa transparência no nível que ela tem todos os dias, tá? Então, cuidado com isso, não é todo cliente que gosta, né? A não ser que a intenção seja ser um tecido com transparência. Mas aí a gente tem outros tecidos que são mais bonitos, mais interessantes para conseguir fazer modelos que vão vender mais, vão ter mais apelo, tá? Essa daqui ela é meio assim com um visual sem graça, porque ela é mais adequada para usar mesmo por baixo de outras roupas ou então como forro de biquíni, tá? Então, esse é um exemplo de um tecido que ele tem duas aplicações principais. Então, ele não vai servir para todo tipo de coisa.
Tem outros tecidos que eles têm uma única aplicação principal e pronto, é um exemplo da lycra cetinete. Ela é um tecido que ela é muito rígida, assim. Ela até estica, mas ela serve para comprimir, tá? Então, é um tecido que a gente vai utilizar para fazer bores e calcinhas que são de compressão, tá? Aquelas que são de encolher a barriga, que o pessoal acaba anunciando com esse nome, é de lycra cetinete normalmente, tá? Porque ela realmente vai ter uma capacidade de comprimir muito grande e vai deixar os órgãos ali lisinhos, a barriga lisinha e a pessoa sem respirar, tá? Ela tem essa capacidade aqui. Tem gente que gosta. Eu gosto mais de respirar, mas funciona para algumas pessoas, enfim. Então, cuidado com os tecidos, porque eles podem ter uma aplicação muito específica e às vezes, se você não sabe, acaba comprando para outra coisa e aí o caimento não fica tão bom, fica meio esquisito, tá? Às vezes a gente tem essa sensação, né, de que comprou um tecido, mas fica meio na dúvida se aquele tecido servia para aquilo mesmo. Então, com informação, a gente consegue comprar tecidos de forma muito mais certeira. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Hoje estava fazendo uma blusa, quebrou várias agulhas, daí eu troquei, uma agulha deu certo, depois de um dia de sofrimento. Pior que isso acontece. Eu sinto muito que isso tenha acontecido contigo, porque realmente quando a gente vai quebrando várias agulhas e não sabe onde está o problema, se foi a máquina que acabou travando em alguma parte, se quebrou alguma parte lá dentro, ou se é o tecido, né? Então acaba vindo um momento assim de desespero que a gente não sabe o que fazer. E às vezes é só trocar a agulha, porque o tecido realmente não estava com capacidade para suportar aquela agulha, tá? Principalmente quando se trata de agulhas que são fininhas demais. Tô descobrindo na prática, já decepcionei com vários tecidos, tenho bastante elanca guardada e não sei o que fazer. Comprei na internet sem ver. Elanca em geral é utilizada para forro. A elanca ou a elanquinha? Elanquinha para forro, geralmente. A elanca o pessoal usa muito para calças de uniforme, para fazer jaquetas, para fazer alguns tipos de casaco. Ela pode funcionar, ela é uma malha bem grossa, né? O importante é que a elanca não é um tecido difícil de costurar. Então já facilita a vida. Eu gosto muito de tecidos que são fáceis de costurar. Deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. Os tecidos de algodão têm que ser lavados antes? Sim, senão eles podem encolher. Pode ser que você lave e não aconteça nada. E aí você até se arrepende, tipo, ai, podia ter começado essa peça antes. Mas é muito arriscado não lavar, porque eles podem encolher 20%, e aí às vezes uma calça que você fez que estava no tamanho certinho fica mais curtinha, e ninguém gosta de usar calças que sejam muito curtinhas, né, que fiquem batendo ali na canela, dá uma sensação de que aquela calça não é do tamanho certo, né? Isso pode acontecer. Então, cuidado com isso. Sempre lava os tecidos que forem de fibras naturais, como o algodão, tá? Então, pode deixar uns 30 minutinhos de molho num balde. Não precisa colocar sabão, tá? Não precisa ser na máquina de lavar. É só para dar um susto nele, para as fibras voltarem ao estado original, tá? O que acontece? Por que os tecidos encolhem? Porque as fibras, elas foram esticadas ali quando elas foram colocadas no rolo, e aí elas ficaram tensionadas. Imagina se a gente fosse colocado dentro de, ali enrolado num rolo, a gente ia ficar bem tenso ali. E aí quando a gente tira a fibra, ela do rolo de tecido, ela vai relaxando um pouco mais. Mas quando a gente coloca na água, aí é que ela volta ao estado natural, se reorganiza, e aí é que acontece o encolhimento. Às vezes pode acontecer da gente botar na água e não encolher nada, mas é difícil arriscar, porque daí a gente tá perdendo muito tecido ali, né? Então é melhor botar de molho mesmo, tá? Você conhece a alfaiataria New Look? Ele é meio grosso. Será que dá certo franzir? Eu acho ele meio grosso para franzir, tá? A não ser que o franzido seja bem pequenininho, tipo, um franzido pequenininho numa manga bufante, eu acho que pode funcionar. Mas talvez um franzido na cintura não vai ficar tão bom se for um franzido muito grosso, tá? Eu não recomendaria para isso. Gente, aproveitem para se inscrever no aulão dos tecidos, tá? Ele vai acontecer nessa quinta que vem. Lá eu mostro muito mais tecidos e eu consigo mostrar para vocês mais de pertinho, com mais recursos visuais, tá? Porque daí a gente tem toda a edição ali que o Gabriel prepara, que fica muito legal e fica mais didático também do que na live, tá? Então aproveitem para se inscrever.
vai ser um aulão focado em dar para vocês muito mais experiência em tecidos em pouco tempo, tá? Eu sei que essa coisa de eu vou aprender sobre os tecidos com o tempo, ela vem muito forte, né? O que tá no imaginário das pessoas. Mas é preciso entender que se a gente deixa para aprender só com o tempo, isso custa caro, tá? E custa caro em vários níveis diferentes, porque várias decepções diferentes podem acontecer. Evitem isso e aproveitem a oportunidade de assistir o aulão, que ele é gratuito, tá? Gente, outra coisa também, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a última chance, porque eu tô terminando os tecidos aqui. Outra coisa que é importante na hora de escolher os tecidos, gente, pensar bem se eles vão ter a estrutura certa e pensar se a gente não vai precisar fazer uma escolha mais inteligente, para não precisar de mais recursos depois, tá? Para não gastar tanto dinheiro com isso sem acabar se decepcionando. Então, por exemplo, gente, tem esse tecido aqui que ele é um tulle, tá? Ele é um tulle francês, lindíssimo, maravilhoso, não é tão caro, tá? O pessoal usa muito para véu de noiva. E ele é um tulle, ele não é tão caro, mas ele é em torno de uns 20, 25 reais o metro. Se eu for fazer um vestido gigante de tulle, vai ficar mais caro, tá? Se eu utilizar ali 7 metros de tulle, por exemplo, para fazer uma saia bem rodada, vai acabar ficando mais salgado, né? Só que eu posso diminuir esses custos se eu entender que existem tulles de outro tipo que servem para dar volume. Então, se eu quero essa saia bem volumosa, eu posso utilizar filó embaixo, que é um tecido para dar estrutura, tá? Daí eu tenho que saber diferenciar o filó dos outros tules para eu conseguir dar bastante volume e vir e colocar esse só por cima, tá? Então, muito cuidado, às vezes a gente não precisa estar gastando muito com tecidos que são mais caros, a gente pode utilizar outros tecidos que tenham uma estrutura maior para dar mais volume por baixo, tá? Nem sempre a gente consegue aplicar a entretela em tudo para dar mais estrutura, e a entretela ela é bem cara também, né? Só que em tecidos transparentes assim não dá para fazer esse tipo de coisa, então considerem utilizar outros tecidos que formem mais volume por baixo, tá? Isso dá para fazer com tule, dá para fazer com outros tecidos também, colocar renda por cima também pode ser feito, tá? Então cuidado com isso. Sempre considerem, tá, gente? Eu separei umas 3 perguntinhas para vocês fazerem na hora em que estiverem escolhendo um tecido. Sempre considerem se o tecido é fácil de costurar na máquina que vocês têm, se ele vai exigir algum acabamento extra, vai exigir que vocês comprem mais entretela, vai exigir que vocês façam um acabamento mais demorado, e se ele tem estrutura ou caimento adequado para o modelo que vocês estão pensando, tá? Se ele não vai ficar mole demais, se ele vai formar o volume que vocês estão pensando, ou se ele vai ficar volumoso demais, porque isso é motivo de reclamação, é motivo que a gente olha para a peça depois e acaba pensando, ficou sem graça, eu imaginei diferente, agora eu vou ter que pensar em outra coisa para fazer, um bordado extra. Ninguém quer isso, todo mundo quer imaginar uma peça, executar ela e quer que ela fique maravilhosa. Então não dá pra gente simplesmente achar que dá pra ignorar esse tipo de coisa, tá? A gente precisa pensar nessas coisas e não só comprei tecido bonito e vai ficar bonito automaticamente. Infelizmente não é assim que funciona. Eu gostaria que funcionasse assim, mas infelizmente não é. Vocês têm mais alguma perguntinha, gente? Se vocês não tiverem nenhuma perguntinha, qual a diferença de elanca para jersey? O jersey ele é um tipo de malha, tá? Ele é só um tipo de entrelaçamento de malha, então ele não é um tecido em si. Tem várias malhas que podem ser chamadas de jersey porque elas têm o mesmo entrelaçamento, mas elas podem ter uma diferença entre uma e outra, tá? É que nem os cetins, tipo assim, esse tecido é um cetim, mas qual? Porque tem vários tecidos que têm esse mesmo entrelaçamento de cetim, tá? Então ele não é um tecido específico. Já a elanca, ela é um tecido específico. Ela é um tecido que é muito utilizado em calças de uniforme, principalmente uniforme escolar. Então, se vocês já viram por aí alguma criança passando com um uniforme de uma escola azul, normalmente a calça é feita de elanca, tá? Eu não sei o que as escolas têm, que toda escola usa o mesmo azul bique para fazer as calças de elanca dos uniformes, mas isso acontece muito, tá? Então essa é a principal diferença, que a elanca é um tecido de verdade
E jersey é um tipo de entrelaçamento e não está se referindo a um tecido único, e sim a vários tipos deles.